Shalom, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre o capítulo de Lucas 13. Então, antes disso, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e eu faço vídeos, aqui para o canal, para o Techuvá, que é um grupo de leitura e meditação da Bíblia que nós temos. E esse grupo ele tem me ajudado a ler as escrituras, a meditar nelas, a entender um pouquinho mais sobre o que o Senhor quer falar comigo e o que ele deixou, para nos ensinar mais sobre ele. Então, é um grupo muito legal, muito bom. Tem muitas meditações, tem os vídeos, tem meditações das meninas, do pessoal ali que faz parte do grupo também. E é muito bom de ver como o Espírito Santo ele vai comunicando de formas diferentes, para todas as pessoas que estão ali. E tem sido muito bom para mim, e eu tenho certeza que para todos que estão participando do grupo também. Então, se você sentiu vontade, venha, manda uma mensagem, uma mensagem no privado. Vai ser uma alegria poder colocar você no grupo para ler com a gente, tá bom? Então vamos lá, Antes de já começar a falar, eu quero começar orando, tá bom? Pai, de amor e de bondade, obrigada, Senhor, pela oportunidade de ler a Tua palavra. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de ter a Tua palavra em casa, de poder ler, de poder falar de Ti, de poder gravar, Senhor, esse vídeo. Obrigada, Senhor, pelo grupo, pelo Techuvá, Senhor. Obrigada por todas as pessoas, Senhor, que estão ali conosco, lendo, perseverando, Senhor, nessa leitura, renovando a mente, sendo transformada, Senhor, com outros hábitos, Pai. E eu só te agradeço, Senhor, por isso. Eu te peço, Senhor, continua colocando em nós, Senhor, essa fome e esse desejo pelas Escrituras, essa fome e esse desejo de Ti, Senhor. Nos supra, Senhor, com mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e já te agradeço e peço que essa palavra, ela entre em nossos corações e multiplique, para muitos frutos e frutos para a eternidade, duradouros para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, povo. É o capítulo 13, e nesse capítulo diz assim na minha Bíblia, tá o título assim, eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora, E ele fala chamado ao arrependimento. E aqui nesse começo desse capítulo, Jesus, ele foi informado de que algumas pessoas tinham sido mortas, por Pilatos. E ele questiona, se eles estavam achando que aquelas pessoas ali, elas eram mais pecadoras do que com quem ele estava falando. E lá no versículo 5, ele fala algo muito bom. Ele fala assim, eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então, essa palavra arrependam é muito importante, porque ali João Batista ele já vinha falando, para se arrepender, e Jesus também fala para nós nos arrependermos, porque é somente quando nós nos arrependemos é que a gente realmente muda a nossa rota, muda aquilo que a gente está fazendo, entende que aquilo que nós temos feito é errado e a gente precisa mudar. Então, só quando a gente tem esse arrependimento é que a gente consegue, forças para mudar, para ser transformada. A gente permite, com que o Senhor ele entre na nossa vida e faça toda a transformação que é necessária. Mas a gente precisa primeiro se arrepender, pedir ajuda dele, para que a gente consiga andar por novos caminhos, Então, vamos lá. No versículo 8, ele fala assim, o jardineiro respondeu, Senhor, agora ele está falando ali sobre a parábola da figueira que não dava frutos. E essa parábola é bem boa para a gente entender, para quem não dá fruto. Mas o Senhor, ele é maravilhoso. Deixa eu ler o versículo primeiro. O jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Então, Jesus é esse jardineiro.
Jesus é o nosso intercessor, né, junto ao Pai, cuidando de nós, né, dizendo, deixa mais um pouco, Pai, né, eu vou colocar aí, vou dar uma força para ela, né, tá falando de mim, nós dar uma força para ela, colocar um adubo, colocar aí algo, né, para fortalecer ela, para ajudar ela a crescer, e ela vai dar fruto, em nome de Jesus, né? Então é isso que o Senhor faz, né? Ele é o nosso intercessor em todo o tempo junto ao Pai. Então veja como é importante, quando nós não estamos produzindo o fruto como se deve, fruto, né, que é para época, ali, né, tá, é para aquele momento. Quando não se produz o fruto daquele momento, o Senhor, ele joga aí um adubo, ele dá mais essa ajuda para que seja produzido, né, o fruto conforme o esperado. Então que nós entendamos isso, né, quando vinha a correção do Senhor, ou quando vinha algo, né, para nosso crescimento, que a gente entenda, ele está colocando adubo para que eu dê mais frutos. Então, né, e frutos com qualidade, frutos que sejam duradouros, frutos que sejam eternos. Amém? Tenha essa atenção, né? Então, vamos lá. No 12 eu quero ler o 12 e o 13. Ele vai falar ali sobre a mulher encurvada, que andava encurvada. E no 12 ele fala assim, ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. No 13. Então, ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Olha só, todo dia é dia de manifestar o reino de Deus. Aqui Jesus fez isso no sábado e para eles era proibido fazer qualquer coisa no sábado, né? E ali depois, por isso mesmo, o chefe da sinagoga, ele ficou indignado e foi questionar Jesus, e Jesus disse, né, que por que ele não faria, né, isso se eles fazem outras coisas no sábado? E por que ele não faria o bem àquela mulher? Por que ela não seria curada no sábado? Né? Isso é manifestar o reino, isso é adorar, isso é louvar o Senhor, porque ele estava obedecendo à vontade do Pai, né? Então, Jesus responde lá no 16 para o chefe da sinagoga, e foi uma resposta excelente, como sempre, né? Ele fala assim, esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta mesmo que seja no sábado? Olha só, né? Ela estava presa, né? E 17. Então as palavras de Jesus envergonharam seus adversários. Olha só, né? Jesus traz à luz todo o pecado, né? Todo o pecado que está encoberto, todo o pecado que está lá escondidinho, ele traz à luz. E muitas vezes isso envergonha as pessoas, porque querem continuar mantendo o pecado lá escondidinho, o pecado lá encoberto. Então, que a gente tenha essa ciência, que a gente tenha essa consciência de que nada fica escondido aos olhos do Senhor, nada fica encoberto, Ele sabe de todas as coisas. Então, que a gente possa, né, confessar a Ele, né, nos arrepender dessas práticas e realmente mudar aí o nosso modo, né, de pensar, de viver, de agir conforme a vontade dEle. Amém? Então, vamos lá. Daí, depois disso, ele vai falar sobre a parábola da semente da mostarda, que é uma semente, por quê, né? Porque uma semente, quando ela é plantada, nasce uma árvore frondosa, linda, e depois, né, ela, como ele fala ali, ela serve de abrigo, né, para os passarinhos e para os animais e para as pessoas, né, tem o refrigério. Mas também essa árvore que ela nasceu daquela semente, ela produz mais sementes. Ela produz mais, e isso é muito bom, porque o reino de Deus é assim. A gente alcança uma pessoa, a gente não, né? Mas por meio da nossa vida, a outra pessoa é alcançada, foi, né? Um fruto, dali é uma semente, e dali vai outra semente, outras pessoas vão chegando, né? Se chegando a família aí, a nossa família, né? A família de Jesus. Amém? Então, vamos para frente. Depois, tem a parábola do fermento. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. O fermento. Ali, no finalzinho, quero ler com vocês, fala assim, ó. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada.
Então, por quê, né? Fermento. Porque o fermento, ele se multiplica, como foi falado ali no versículo. Ela é colocada em uma pequena parte, mas ele se espalha para a massa toda. Então, né, que a nossa fé seja assim, né? Que ela se espalhe para onde nós estivermos e, né, alcance muitas pessoas ao nosso redor. Então, depois ele vai falar da porta estreita. No versículo 23, ele fala assim, ó. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? E ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Eu gosto muito dessa palavra, esforcem-se, porque ela nos remete à nossa responsabilidade, ao que eu preciso fazer, né? Porque o Senhor, ele tá comigo em todo o tempo, mas eu preciso dar um passo de fé, eu preciso fazer que enquanto eu tô fazendo, ele está comigo, então eu preciso me esforçar para entrar, porque não é fácil, né? Deixar minhas vontades de lado, deixar o que eu gosto de fazer, ou, né, seja o que for, e fazer aquilo que o Senhor quer. Muitas vezes vai demandar um esforço da minha parte. E por isso que fala, né, que a gente precisa se esforçar para adquirir o reino. Então, vamos lá. No 25, quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Já pensou, gente? Misericórdia, né? É por isso que lá no 28 ele fala assim, haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Que em nome de Jesus nós sejamos reconhecidos pelo Senhor. Que a gente entre, né, para aproveitar o reino, entre nas bodas, entre para estar com Ele, que isso seja o que nos move. Hoje, que seja o que nos move. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, meus amores, estes foram os meus comentários sobre este versículo 13. Como sempre, né? Um versículo ali extraordinário, muito bom, incrível, com, né, as parábolas que nos traz mais a vivência, né, do dia a dia, para que a gente consiga entender como é reino, como é Jesus e como deve ser a nossa conduta, né? Então, eu espero que tenha ajudado vocês nessa leitura. Um beijo e até o próximo. Tchau!